Olá a todos, a todas. Com este vídeo nós iniciamos então uma série de emissões que serão intituladas por Verdade Política, uma iniciação no pensamento político de Hannah Arendt. Originalmente, estas emissões, essas aulas, digamos, foram planejadas como uma atividade eletiva e extracurricular e destinada aos alunos do curso de pós-graduação e de graduação da Faculdade de Educação. Eu gostaria de esclarecer que a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, numa decisão coletiva, propôs aos seus professores que, em face desses eventos decorrentes da pandemia do Covid-19, nós procurássemos oferecer aos nossos alunos atividades que fossem formativas, que pudessem manter um vínculo durante o isolamento, mas que, ao mesmo tempo, não se configurassem como uma substituição de resto impossível, indesejado, da formação presencial que é proposta nos cursos, né? E então esse esforço faz parte dessa iniciativa da Faculdade de Educação, visando manter esse contato, né? Então o que vocês vão ver aqui é um material extra para esses alunos, mas que será, como nós faremos, será aberto ao público interessado, né? Bom, além da Faculdade de Educação, a produção desse material tem uma colaboração preciosa dos monitores dessas minhas duas turmas de graduação, o Alexandre e a Caroline, e também o apoio do Grupo de Estudos em Educação e Pensamento Contemporâneo, a quem eu devo, por um lado, o Felipe, o Tiago, o Denizar, enfim, várias pessoas, eu devo um apoio técnico, mas eu devo ao grupo muito mais do que um apoio técnico, né? Esse texto que eu vou comentar agora tem sido objeto das nossas reflexões, das reuniões semanais, e parte do que eu comento aqui deriva justamente dessas primeiras reuniões que nós fizemos, né? Ora, então, vamos lá ao texto que nós nos propomos a examinar, né? Que é o texto Verdade e Política, um texto que integra a coletânea Entre o Passado e o Futuro, uma coletânea publicada no Brasil pela editora Perspectiva, e é interessante que é o livro que a Arendt mais gostava. De todos os seus livros, ela dizia que esse era pelo qual ela tinha maior apreço, né? E é nele que ela vai examinar, pela segunda vez já, esse tema das relações bastante tensas, conflituosas, entre a ação política e o compromisso com a verdade. E, em particular, aquilo que ela vai chamar de uma verdade factual, que eu vou entrar um pouco nessa definição, né? E esse tema, embora seja relativamente pouco analisado pelos comentadores da Arendt, ou pelo menos assim, pouco analisado, se nós compararmos com os temas das distinções entre os domínios do público e do privado, o tema da ação política, da liberdade, ou mesmo, mais recentemente, da noção de banalidade do mal, né? Embora, portanto, as relações entre verdade e política sejam menos comentadas, né, pelos estudiosos do pensamento da Arendt, como destaca um grande pesquisador brasileiro nesse tema, que é o professor Odílio Aguiar, se eu não estou equivocado, da Universidade Federal do Ceará, esse tema já aparece pela primeira vez naquela que é considerada a primeira grande obra de Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, no qual há um capítulo específico sobre a propaganda nazista, né? E o professor Odílio ressalta, ao meu ver, com toda razão, que essa é uma contribuição importante do pensamento de Arendt, porque com esta apropriação que o governo totalitário do nacionalsocialismo faz das propagandas, né, a hipótese dela é que eles vão aos Estados Unidos, por um lado, veja que coincidência, né? Por um lado, buscar o saber fazer das gangsters americanas, das milícias americanas, né? Que é uma marca dos governos totalitários, essa vinculação também. Eles vão buscar na publicidade, na publicidade comercial norte-americana, certas técnicas que eles aplicarão para estabelecer aquilo que Odílio vai chamar de um novo padrão da comunicação política. Daí a importância que esse texto tem, a meu ver, no nosso contexto político. Porque esse novo padrão de comunicação política, embora bastante renovado, por exemplo, pelo WhatsApp, figura hoje como uma herança que as nossas sociedades têm do totalitarismo, né?
Ele é um padrão que foi amplamente utilizado por diversos estados, por exemplo, pelos Estados Unidos, nos anos 70, Arendt escreve um texto, Mentira e Política, quer dizer, é o terceiro texto da Arendt sobre esse mesmo tema, em que ela analisa os papéis do Pentágono, né, os famosos papéis do Pentágono, que mostravam a manipulação da mentira por parte do Estado norte-americano, visando justificar aquela guerra, né? E também, né, quer dizer, essa prática, esse novo padrão de comunicação política tem tido um papel decisivo no campo da política brasileira já há algum tempo, mas sobretudo recentemente, né? Vale, portanto, ao meu ver, retomar as reflexões de Arendt. Nós o faremos a partir dessa forma que é clássica no campo da filosofia, que é a análise de um texto, né? O que eu vou propor a vocês é um exercício de interpretação do pensamento da Arendt, também de reflexão sobre o presente, né? Enfim, nós vamos retomar essas reflexões porque eu considero que esta forma de comunicação política é hoje dominante, né? E essa forma, já nos alertava Arendt, visa substituir a pessoalidade, a presencialidade como elemento de comunicação política, também visa substituir o papel das instituições sociais, né? As instituições são sempre órgãos que estão enraizados no tempo, né? E que, portanto, nós podemos identificar algo com eles, né? Pensem vocês, por exemplo, no jornal diário, né? Como, sei lá, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, eles estão enraizados no tempo. Esse enraizamento no tempo também nos coloca um pouco qual é a perspectiva deles. Agora, todo esse tipo, digamos aí, tradicional de comunicação política foi substituído, a partir do advento do totalitarismo, por um aparato técnico, né? Um aparato técnico que recorre, sobretudo, às imagens, às técnicas da publicidade, e transplanta essa técnica da publicidade para o domínio da política, né? E o faz não só para a difusão de opiniões, de perspectivas, mas também e sobretudo para a disseminação de mentiras, né? Mentiras que não são meros erros ou ilusões, mas que são sempre uma ação deliberada visando ou a tomada do poder ou a permanência no poder, né? E essa tomada ou a permanência sempre fundada na manipulação dos fatos, daquilo que Arendt chamará de verdades factuais. Nós temos exemplos célebres, né, como no caso da União Soviética, o apagamento de Trotsky, do papel de Trotsky na Revolução Russa, né? No caso dos Estados Unidos, eu já mencionei o Vietnã, mas a gente poderia pensar mais recentemente, por exemplo, o papel que esta mentira deliberada e organizada teve na invasão do Iraque, né, na guerra com o Iraque. E no Brasil, evidente, né, não só as últimas eleições, aquele episódio envolvendo a fabricação de um fato como as conhecido aí como mamadeiras de pirocas, né, tentando disseminar falsidades acerca de um candidato, né, o professor Fernando Haddad, como, para pegar algo bastante recente, né, de alguns dias antes da gravação deste vídeo, a imagem de uma pessoa numa UTI sendo difundida como se fosse alguém que tivesse sido curado do Covid-19 por um medicamento XYZ, ou hoje, no dia que eu faço essa gravação, que o presidente da República divulga um vídeo de alguém no Ceasa de Belo Horizonte, um vídeo falso sobre desabastecimento, né? Então, ou seja, nós estamos aí em face de uma comunicação política tecnicamente montada para a difusão de uma mentira, né? Em todos esses casos, se trata, portanto, não mais de algo que sempre foi clássico da política, que é a ocultação do segredo do Estado, né? Quando um Estado tenta ocultar de seus inimigos algo que pode prejudicá-lo, por exemplo, numa guerra, mas antes trata-se da organização deliberada de uma farsa voltada para a tentativa de forjar fatos, de manipular não só consumidores e cidadãos, mas manipular a própria realidade. Já que, como Arendt vai destacar, e nós veremos, não é raro que os próprios inventores dessas farsas passem a se comportar como se a narrativa mentirosa e inventada que eles fazem correspondesse aos fatos, né? Há, portanto, aí uma grande diferença, né? Não só porque não há mais
não só porque trata-se da difusão impessoal, né, de uma informação, veja, completamente diferente de alguém lhe dizer. Inclusive, Arendt, mais tarde, nós chegaremos a esse ponto, chega a afirmar nesse texto que quando uma pessoa mente, há pelo menos alguém que sabe a verdade e há uma chance da verdade reaparecer, que é aquele alguém que mentiu se retratar, confessar a verdade. Agora, estas mentiras organizadas que nos chegam, por exemplo, através do WhatsApp, são mentiras que vêm de um ninguém, entre aspas, né? Não há um alguém a quem eu possa atribuir aquela foto, aquele vídeo, etc. Bom, então vamos lá ao texto, né? Então eu vou agora comentar parágrafo por parágrafo da parte 1 desse texto, a parte mais sucinta, em que ela apresenta a problemática, né? Bom, então vamos lá. Arendt inicia o seu texto, já no primeiro parágrafo, então eu passo a comentar esse primeiro parágrafo, ressaltando que se trata de um lugar comum. A verdade e a política, diz Arendt, não se dão bem, nunca se deram bem, é visto como algo que não combina, né? Daí porque, por exemplo, nós associamos muito frequentemente os políticos com mentiras, com embustes. Esta é um pouco a imagem que nós temos geral dos políticos, né? E ninguém nunca considerou, afirma Arendt com razão, a sinceridade como uma virtude política, né? Agora, é importante a gente ver isso. Não se trata de um vício, a palavra vício aqui é usada no sentido preciso, né? Ou seja, no sentido oposto à virtude, né? Não se trata de um vício pessoal, né? Se trata, portanto, de algo. A Arendt não está interessada nesse texto na questão da mentira no âmbito da moralidade pessoal, mas no âmbito das relações políticas, né? E neste âmbito, não é raro que as mentiras sejam consideradas como ferramentas. Nós veremos depois que essa expressão ferramentas é bastante importante no texto, né? Porque ela é um meio de fabricar coisas, né? Então, elas são como ferramentas, por vezes, tidas como necessárias, ou tidas, ao menos, como justificáveis no âmbito da política, né? Deixa-me dar um exemplo, né? Se o ministro da Economia, por exemplo, sabe que hoje o Brasil deve ter um decréscimo no seu PIB de 4, 5%. Ora, inclusive, esse ministro poderia, pessoalmente, ser alguém comprometido com a verdade. No entanto, ninguém espera que esse ministro vá, né, comunique publicamente o fato de que o Brasil deve sofrer uma recessão. Por quê? Porque ao comunicar isso, ele provoca a recessão, ou torna mais aguda a recessão. Estaríamos, nesse caso, diante daquela cisão que foi comentada por Weber, né, e que já havia sido, em certa medida, colocada por Maquiavel, do que a ética pessoal da convicção, né, em que eu ajo de acordo com valores que eu pessoalmente acredito, e aquilo que é uma ética da responsabilidade, a ética do homem público, que por vezes tem que tomar decisões que consideram não simplesmente as suas convicções pessoais, mas a sua responsabilidade política. Ora, por tudo isso, diz Arendt, essa noção de que verdade e política entram em conflito, elas não combinam muito bem, é mais ou menos um lugar comum, né? Então, aqui eu gostaria de ler um pequeno trecho desse primeiro parágrafo e em seguida comentá-lo, né? Diz Arendt, portanto, nesse primeiro parágrafo o seguinte: o que significa, por um lado, para a natureza e a dignidade do âmbito político, e por outro, para a natureza e dignidade da verdade e da veracidade, esse suposto divórcio entre verdade e política? E ela continua: é da essência mesmo da verdade ser impotente, e da essência mesmo do poder ser embusteiro. Essa tradução em português eu não gosto muito, eu acho que é ser falso, ser traiçoeiro, né? Deceitful é a palavra em inglês. E, continua Arendt, que espécie de realidade a verdade possui? Se é impotente no âmbito público, que, mais que qualquer outra esfera da vida humana, assegura a realidade da existência a homens sujeitos ao nascimento e à morte. E, por fim, prossegue ela um pouco adiante, não será a verdade impotente tão desprezível como o poder que não dá atenção à verdade? Ora, são essas as questões que Arendt coloca como incômoda, e é essas questões que ela tenta responder. Ora, eu gostaria de fazer aqui, nesse primeiro parágrafo, dois comentários. Vejam que Arendt fala que ela se questiona não só sobre a natureza da verdade, também sobre a natureza da política, embora isso só vá acontecer lá no final do texto, mas ela fala que ela busca o sentido da dignidade da política e da dignidade da verdade.
Ora, o termo dignidade, embora seja de uso corrente, né, ele frequentemente é mais ele é mais compreensível na sua negatividade do que na sua positividade. Né? Isso acontece também com o termo justiça. Né? Uma criança de 4 anos é capaz de denunciar por vezes, isto é injusto. Embora ela não seria capaz, provavelmente, nem eu sou, poucos o foram, de dizer o que é justiça. Né? Essa foi uma questão fundamental da filosofia antiga. Sem querer conceituar, né, eu acho que há uma citação que nos ajuda a entender o pensamento da Arendt, que é quando Kant, Immanuel Kant, afirma que as coisas têm preço, mas os seres humanos têm dignidade. Ora, o que me parece que Kant quer dizer com isto? Ora, ele quer chamar a atenção de que quando nós tratamos de objetos, esse computador, esta mesa, nós os tratamos como coisas que têm preço, ou seja, que são passíveis de uma relação de uso ou de troca. Já quando nós falamos dos seres humanos, e isso para Arendt vai ser verdadeiro, inclusive para o próprio conceito de verdade, para o conceito de política, nós podemos falar de uma dignidade, de algo cuja razão de ser não se encontra fora de si mesmo. Né? Então, esse computador só está aqui porque ele é um objeto útil para alguma coisa que não é ele mesmo. Né? Por exemplo, eu posso dizer, eu preciso desse computador para gravar essa aula. Eu preciso desta aula para dar continuidade. Ou seja, esse computador é para mim um meio para um outro fim. Por outro lado, este fim que eu hoje estabeleço pode ser um novo meio para um outro fim, né? E assim sucessivamente. Ora, falar de algo que ele é dotado de dignidade, ou que daria no mesmo, ou mais ou menos no mesmo, nesse caso, que ele é dotado de sentido, significa nele reconhecer um valor intrínseco. Ele não é simplesmente um instrumento para algo exterior a si mesmo. Né? Voltemos ao computador. Eu posso dizer, por que eu preciso de um computador? Para escrever artigos. Então, o computador é um meio para um fim, escrever artigos. Mas eu também posso pegar esse fim, escrever artigos, e perguntar, para quê você escreve artigos? Eu posso dizer, um pouco cinicamente, mas verdadeiramente, que é para ganhar pontos na CAPES. E esse fim pode se transformar num novo meio. Para que mesmo você quer ganhar pontos na CAPES? Ora, para ter bolsas de estudos para os meus alunos, para poder ter financiamento em viagens. E aí, esse fim pode receber uma nova pergunta. E para que você quer ter bolsa de estudos? De tal forma que, nesta lógica instrumental, cada meio se transforma num fim, que se transforma no meio, que se transforma num fim, sem nenhum sentido. Isso é completamente diferente de um tipo de relação que a gente estabelece com outros aspectos da nossa existência, como, por exemplo, que eu sempre uso, a amizade, certo? Não há sentido em dizer que eu sou amigo de alguém para que ele me empreste dinheiro, por exemplo. Embora os amigos nos emprestem dinheiro quando estamos em dificuldades. Mas não há uma finalidade extrínseca à própria amizade. A amizade é uma experiência que tem um sentido em si mesmo, que tem, portanto, uma dignidade, né? Portanto, Arendt aponta que as suas reflexões se voltam para o sentido e para a dignidade da verdade, e não para o seu papel como um instrumento, como uma ferramenta na relação com a política, com o âmbito público. Né? Um âmbito público que ela afirma que, mais do que qualquer outra esfera da vida humana, assegura a realidade da nossa existência. Ora, o que Arendt quer dizer com isto? Em A Condição Humana, no capítulo 2, na seção 7, ela vai falar, eu estou citando de cabeça, mas vocês podem ir lá no livro ver, que um dos sentidos da palavra público quer dizer o próprio mundo, aquilo que nos une, aquilo que recebe ampla publicidade. E ela diz, esta publicidade é o fato de que o mundo aparece a todos nós que garante a realidade do mundo. O que ela quer dizer com isso? Ora, o que ela quer dizer simplesmente é que, para que algo seja considerado como real, como pertencente à realidade, é preciso que uma pluralidade de olhares seja capaz de atestar a sua existência. Se eu dissesse, por exemplo, que Arendt está aqui ao meu lado, supervisionando essa minha interpretação do seu texto, eu falo, aqui está Arendt, e ninguém mais vê, significa que isto é algo irreal. Né? O que me garante, portanto, a realidade é o fato de que há certas coisas cuja a existência, cujo ser aparece a todos nós, que o enxergamos de um ponto de vista particular, né? E que, portanto, aqui já começa a aparecer a tese da Arendt, a mentira deliberada é uma destruição deste mundo público que se faz pela concordância de que há objetos que pertencem a esse mundo, embora
com eles nos relacionemos de formas diferentes, né? Ora, já no parágrafo 2, eu passo então para comentar o parágrafo 2, Arendt inicia explicitando o que confere uma certa plausibilidade a essa noção, a esse lugar comum, de que a política e a verdade não andam juntas. E ela o faz evocando um adágio que ela atribui a Carlos I, faça-se justiça, embora pereça o mundo. E ela evoca esse adágio para ressaltar que virtualmente todas as vezes em que ele é evocado por outras pessoas, assim se faz simplesmente como um jogo retórico, como uma pergunta retórica. Seria o caso mesmo de fazer-se justiça e levar o mundo a perecer, a desaparecer? Quer dizer, faz sentido a gente se aferrar à noção de que esta é a atitude, é a forma justa, é a aplicação correta da lei, se o resultante dessa iniciativa de justiça fosse a destruição do mundo, né? Ora, isso pode parecer uma questão um pouco retórica, né, um pouco abstrata, mas não é verdade, né? Não são poucas as vezes que tribunais, inclusive cortes supremas, né? A gente poderia talvez achar alguns exemplos aí no próprio STF, que se alega uma suposta comoção social para evitar a aplicação de uma medida, de uma lei, de um princípio constitucional, como se a aplicação justa de uma regra ou de um princípio constitucional deveria ceder em face de um suposto risco de comoção social, né? Ou seja, este é o caso em que a questão faça-se a justiça e que pereça o mundo é rejeitada. Mas, nesse mesmo parágrafo, Arendt destaca uma voz dissonante em relação a esse aparente consenso de que a frase faça-se justiça e pereça o mundo não pode ser aceita. E essa exceção é o grande filósofo, de novo, Immanuel Kant, que tem uma profunda influência sobre o pensamento da Arendt em mais um sentido, né? Immanuel Kant, que na obra A Paz Perpétua afirma, eu vou aqui ler a citação do Kant, né? Ele diz o seguinte: esse ditado proverbial, faça-se a justiça, que pereça o mundo, e a sua recusa, significa em linguagem chã, diz Kant, a justiça prevalecerá, mesmo que todos os patifes do mundo pereçam em consequência. Ora, portanto, para esse pensador iluminista, a sacralidade da justiça é de tal sorte que os homens não iam querer viver num mundo em que a justiça fosse completamente banida. Ou seja, um mundo sem nenhuma preocupação com a justiça seria um mundo indigno de ser vivido. Um pouco aqui, talvez, ecoando a famosa asserção de Sócrates de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Vocês talvez o saibam, Sócrates profere essa frase no seu julgamento, quando ele supõe que poderiam lhe dizer: olha, Sócrates, nós o deixaremos livre contanto que você pare com essa sua atividade de interrogação, essa atividade que funda a filosofia, que é a interrogação. E Sócrates diz: eu preferia morrer, porque uma vida que não fosse examinada não vale a pena ser vivida. Arendt vai transpor essa noção da justiça que Kant fala, um mundo sem justiça não é digno de ser vivido, para o campo da verdade, né? Ou seja, nós não podemos ter nem com a verdade, nem com a justiça, uma relação instrumental de troca, né? Essa é a principal tese dela, que ela vai ao longo do texto justificar, né? E aqui, no próximo parágrafo, no parágrafo 3, nós vamos exatamente examinar a resposta, esta ideia de Arendt, que é, será que seria um absurdo essa resposta kantiana de que um mundo não comprometido com a justiça não é digno? Ou a própria posição da Arendt, que um mundo que não se preocupa com a verdade não é um mundo passível de ser destruído, né? Ora, em outras palavras, não seria plausível, Arendt se pergunta, não seria plausível sustentar que se há risco para o mundo ou para a política, seria melhor sacrificar a verdade? Se as mentiras forem, como a miúde, elas parecem ser utilizadas como um instrumento para supostamente evitar uma violência maior, elas não estariam justificadas? Ou seja, se um governo usar da mentira para evitar uma violência, ela não se justificaria como algo menos, como um mal menor?
Sim, responde Arendt, se nós pensarmos a política em termos instrumentais, ou seja, se nós pensarmos a política na lógica dos meios e dos fins. Não obstante, seria preciso aqui ressaltar, desde já, que esse é para Arendt um grande equívoco, né? A gente conceber a política de forma análoga que a gente concebe, por exemplo, a fabricação de um objeto, como uma mesa, né, onde se apoia esse computador aqui. Ora, no caso da fabricação de um objeto, dessas atividades de fabricação de objetos, nós sempre nos pautamos por esta noção de meios e fins. Por exemplo, o que me interessa é saber quais são os meios para fazer uma boa mesa, né? Uma madeira que se sustente, uma madeira durável, ou uma forma de construção que barateie essa mesa para sua venda. Ou seja, o que preside a fabricação de um objeto é sempre essa relação de meios e fins, e esse objeto tem um fim, né? Quer dizer, chega uma hora que a mesa está pronta. Então ela tem um fim porque acabou-se, ela está pronta. E ela, se eu for um bom marceneiro, ela corresponderá exatamente àquilo que eu imaginava quando eu comecei a fazê-la. Eu posso traçar um plano, fabricar uma mesa tal como eu planejo, e o resultado final, se eu for hábil, será exatamente uma boa mesa. Trata-se, portanto, de escolher os meios em função dos fins. Ora, Arendt diz, isso não é verdadeiro para a política por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque a ação política, a ação humana, tem sempre resultados da ordem do imprevisível. Ou seja, a gente pode falar algo ou tomar uma ação visando um fim, mas nós temos a ampla experiência de que, por vezes, aquilo que a gente visa não é o que acontece. Então, eu vou pegar um exemplo simples. Por vezes, nós falamos algo com uma intenção irônica ou carinhosa, e o nosso interlocutor entende essa nossa frase de uma maneira completamente diferente. E nem sempre nós sequer temos meios de refazer isto, ou seja, não tem essa teclinha na ação humana, essa tecla do Word que é desfazer, né? Ou seja, a ação, as palavras humanas são da ordem do irreversível. Esse é o primeiro ponto. E mais, elas são sempre da ordem do indeterminado, não é? Por vezes se faz uma ação visando um fim, e o que nós encontramos é algo completamente diferente daquele fim visado. Eu sempre dou o exemplo do que a ditadura militar fez no plano das políticas públicas de educação ao criar cursos técnicos. O fim era muito claro, né? Havia uma pressão pela entrada, na classe média, pela entrada no âmbito das instituições superiores, né? A entrada na faculdade. Esses alunos que queriam entrar ocupavam a rua, as universidades públicas eram um lugar de politização, e eles falaram, temos uma ideia mágica, faremos cursos técnicos profissionalizantes que diminuirá a demanda por cursos superiores e despolitizará a formação. E assim foram criadas escolas técnicas federais, escolas técnicas estaduais, dentre elas uma que eu frequentei, a Escola Comercial Professor Camargo Aranha. E o que aconteceu? Essas escolas técnicas acabaram por recrutar a elite escolar da escola pública, foram lugares de imensa politização, e todos os meus colegas, todos, sem exceção, prestaram vestibular para áreas completamente diferentes daquilo que eles haviam estudado. Eu, por exemplo, sou técnico em turismo, né? Nunca emiti uma passagem. E fui fazer um curso de filosofia. Ou seja, tiro pela culatra, né? Muitas vezes, uma ação política resulta em algo que não é aquilo que se esperava. Daí porque, para Arendt, a lógica que deve presidir a política, assim como a lógica que preside a educação, não é a de crer que nós fabricaremos algo sobre o qual nós temos total domínio, né? Por exemplo, formar um cidadão crítico e reflexivo. Mas é antes reconhecer que os efeitos, por exemplo, de uma formação educacional, são sempre da ordem do imprevisível. O que sabemos nós do que será a reação do aluno à leitura de um texto de Guimarães Rosa, a um poema de Carlos Drummond de Andrade? Nós jamais poderemos controlar isto. Que sabemos nós quais serão os resultados de uma iniciativa política como as passeatas de 2013? Nós não sabemos, né? Portanto, nesse sentido, para Arendt, nós não poderíamos nos comportar no âmbito da política como no âmbito da fabricação. Ao contrário, no âmbito da política, são as nossas atitudes, perdão, o que eu queria dizer, no âmbito da política, os nossos atos devem encarnar os princípios pelos quais nós lutamos. Por isso que não faz nenhum sentido, na política, fundar a ditadura do proletariado, para Arendt, como forma de conseguir a liberdade.
A liberdade se afirma aqui e agora pelos nossos atos, né? Então, essa é uma distinção fundamental da Arendt entre o campo do que é da política e do que é da fabricação. Dito isso, então, nós passamos para o quarto parágrafo, né? Um parágrafo que vai iniciar com a apresentação da sua hipótese, da hipótese que vai, em alguma medida, guiar as suas reflexões. De uma forma muito sucinta, essa hipótese pode ser resumida na ideia de que talvez, hoje em dia, a gente pouco se importa em perguntar se um mundo desprovido de justiça ainda é digno de ser chamado um mundo humano. E nesse sentido, que a Arendt coloca, que hoje a gente talvez nem se coloque mais essa questão, seria notável a gente pensar a diferença que há entre nós e o mundo, ou pelo menos o pensamento antigo, né? A questão do que a justiça mobiliza todo o pensamento antigo, né? Por exemplo, toda a república é, em alguma medida, a tentativa de se pensar as condições e possibilidades de uma cidade justa, né? Para nós, hoje, talvez a grande questão seja o crescimento econômico, né? Vide o papel que a economia teve nessa discussão sobre o isolamento ou não, né? Como se mais importante do que ser uma sociedade justa seria ser uma sociedade que produz muito, uma sociedade rica, né? Mas, mesmo nesse panorama, onde talvez o crescimento econômico tenha substituído a preocupação com a justiça, o fato é que, para Arendt, a destruição do compromisso com a enunciação da verdade, né, em particular a verdade factual, como nós vemos, né, tem sempre o potencial de destruir o mundo comum. E a própria noção de realidade, como eu disse, como algo que nos une em meio à pluralidade. Né? Veja, aqui eu estou falando, e me parece que isso é claro no texto da Arendt, o compromisso com a verdade. Não quer dizer que a gente seja capaz disso o tempo inteiro, mas essa atitude de se comprometer a enunciar o que eu verdadeiramente vi, ou o que eu verdadeiramente penso na sociedade, inclusive como uma arma anti-cinismo, né? Ora, eu vou ler então agora um trecho desse parágrafo 2 e a seguir comentá-lo, né? Diz Arendt, o que se acha em jogo é a sobrevivência, a perseverança na existência, e nenhum mundo humano, destinado a perdurar após o curto período de vida dos mortais, seria capaz de sobreviver sem que os homens estivessem propensos a fazer aquilo que Heródoto foi o primeiro a empreender conscienciosamente, a saber, dizer o que é. Na verdade, a melhor tradução seria dizer do que ele é. Nenhuma permanência, nenhuma perseverança da existência podem ser concebidas sem homens decididos a testemunhar aquilo que é e que lhes parece porque é. Portanto, trata-se aqui de ter um compromisso com enunciar o que é e o que me parece que é. E esse compromisso é, para Arendt, a razão pela qual a destruição da verdade significará, ao fim e ao cabo, a destruição de um mundo comum. Ora, no parágrafo seguinte, que eu passo então agora a comentar, que é o quinto parágrafo, após a apresentação dessa tese, Arendt irá abordar o problema da tensão entre verdade e política a partir da tradição filosófica, né? Na verdade, a partir da evocação de dois grandes pensadores a esse respeito, que são Platão e Hobbes. Do primeiro, Platão, Arendt evoca a conhecida alegoria da caverna, presente no livro 7º da República, que todo mundo, mesmo que não tenha lido, conhece a história, né? Uma alegoria em que Platão descreve uma cena imaginária, uma cena alegórica, em estrito senso, né, que está no lugar de algo, né, que está em outro lugar, portanto, quase uma metáfora, uma imagem metafórica, né, de homens que se encontram presos, né, e que só têm as sombras dos objetos que são transportados e tomam aquelas sombras por objetos reais, e alguém que sai, enfim, disso, contempla os objetos, o sol, etc., e que volta. É isso que nos interessa. Esse homem, depois de sair desta caverna das ilusões, ver não só os objetos como aquilo que é a razão de ser desses objetos, o sol, né, que ilumina esses objetos, volta a falar com seus concidadãos que estão ali presos, né?
E, ao final desta alegoria, Platão diz: e se esses homens que estão na caverna pudessem pôr as mãos naqueles que saiu e que tenta convencê-los a abandonar suas ilusões, eles provavelmente o matariam. Ora, veja, destaca Arendt, que Platão sequer apresenta uma razão que justifique esse ímpeto de matar, de assassinar aquele que pretende arrancar aos homens a sua ilusão, né? Interpretado aqui como Arendt frequentemente crê que esta passagem é, numa certa medida, a alegoria daquilo que ocorreu com Sócrates em Atenas, né? Sócrates que era identificado, por exemplo, como aquele moscardo, né? Esse mosquitinho que vai lá e nos pica, né? Um moscardo que nos desperta de um sono dogmático, né? Da aceitação irrefletida, por exemplo, do que é a virtude, do que é a justiça, né? Outras vezes era comparado a uma raia elétrica, né? Que nos, enfim, que nos dá um choque, que nos coloca em movimento, né? Que, portanto, pugna, luta pela busca da verdade, né? Então, o destino desse que luta pela busca da verdade seria a morte em Platão, né? Tal como ocorreu com Sócrates. Já em Hobbes, né? Já Hobbes, diferentemente de Platão, crê, segundo Arendt, que estas verdades, se elas não contrariarem os interesses de lucro ou de prazer dos outros homens, elas serão toleradas, né? E Hobbes, até um pouco irônico disso, ele diz, olha, mas é o seguinte, se a geometria euclidiana se mostrasse contrária aos interesses econômicos ou do prazer de alguns, eu não me surpreenderia que todos os livros de geometria fossem queimados, né? Ou seja, as verdades que não incomodam o viver junto, os interesses humanos, são toleradas. Aquelas que, por outro lado, se constituem como verdades que podem trazer um incômodo, essas sim, os poderosos não tolerarão, diz Hobbes. Como, por exemplo, aqui eu queria fazer uma recomendação, né? Como aparece no filme Fahrenheit 451, de Truffaut, né? Ao meu ver, talvez uma das mais belas alegorias sobre o conflito dos governos totalitários com a verdade e com o pensamento, né? Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel se incinera, e todo o filme tem a ver com isso, com a incineração dos livros, né? Portanto, como uma luta contra a verdade. Vamos, enfim, então, aí para o sexto parágrafo, e ele é dedicado, por Arendt, ao estabelecimento das diferenças entre os diversos campos da racionalidade, né? Ou seja, o estatuto de verdade próprio a cada um desses campos da verdade, por exemplo, as ciências formais, as ciências empíricas, a reflexão filosófica e a verdade factual, né? E os seus diferentes impactos no domínio da política, né? A política aqui entendido no sentido arendtiano, né, que é esse nosso viver uns junto aos outros, sob a égide da palavra, né, da persuasão, né? Ora, pensando então, portanto, nesses diversos campos aqui, tentando explicar um pouco o que me parece que está em questão no texto da Arendt, há, por um lado, aquilo que nós poderíamos chamar, pelo menos desde Hume, como as ciências formais, né? São elas, por exemplo, a matemática, a geometria, a lógica. E por que são ciências formais? Ora, porque elas não pretendem afirmar nada a respeito da realidade empírica, né? 2 mais 2 igual a 4, 3 vezes 2 igual a 2 vezes 3, não pretende ser uma descrição do mundo. Ele é simplesmente um raciocínio, uma lógica, né? Que 2 vezes 3 igual a 6, não significa se eu não posso pegar um conta-gotas, pingar 3 gotas aqui, depois 3 gotas ali, falar agora tem 6 gotas. Na verdade, talvez tenha 2 gotas, enfim, isso não importa, né? Por exemplo, o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo empírico, de um triângulo real, que eu traço aqui com a minha mão ou com um instrumento, jamais vai dar 180 precisamente, né? Ele vai dar 179,999 ou 180,0001, ou seja, isto em nada desafia a verdade geométrica, que é formal, né? Assim como a lógica, né? Se todo A é B, C é A, logo C é B, né, eu posso preencher com conteúdo empírico, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Qual é a afirmação? Todos os homens são mortais é uma afirmação empírica, né? A lógica não está preocupada
com a verdade ou a falsidade deste enunciado. Ela está preocupada simplesmente com o raciocínio formal. Ora, então, essas são as ciências formais, né? E seria plausível pensar que se essas ciências fossem banidas, né, se a geometria euclidiana fosse, se os livros de geometria euclidiana fossem todos queimados, eventualmente alguém redescobriria, entre aspas, por assim dizer, a geometria euclidiana, porque elas são meras relações formais. E, em geral, essas relações formais, embora possam ter impacto na tecnologia, as ciências formais, embora possam nos ajudar numa série de campos, elas não são, né, a sua verdade, ou a negação da sua verdade, diferentemente, por exemplo, das ciências empíricas, diferentemente de Darwin, a negação da sua verdade não interessa muito a ninguém, então elas são um pouco deixadas de lado, elas não são objetos de muita controvérsia no plano político. Ora, o caso já começa a ser bastante diferente quando nós tratamos de verdades das ciências empíricas, como a física, a química, a sociologia, né? Ora, embora nesse campo, muitas vezes, as descobertas científicas, as teorias científicas, as suas, entre aspas, verdades se restringam a uma diminuta comunidade de pesquisadores, por vezes os impactos de uma teoria científica no mundo e no mundo político podem ser bastante consideráveis, né? Por que houve tanta perseguição a Galileu, né? Ora, mais do que tudo, porque a sua ideia de que o Sol teria manchas contrariava fortemente não só a comunidade científica, como a comunidade religiosa, na sua convicção de que o mundo supralunar, ou seja, o mundo da Lua para cima, era um mundo feito de éter perfeito. Como que algo que pertence a esse mundo pode ter manchas, né? Ora, isso também explicaria todo o processo de Inquisição e a queima de Giordano Bruno, né? A recusa que hoje nós vivemos das teses de Darwin, né? Ou mesmo a tentativa por parte do nazismo da desqualificação da teoria da relatividade de Einstein, que eles chamavam uma física judaica, né? Ora, por quê? Porque o fato é que, por vezes, algumas teorias científicas são difundidas e elas têm um profundo impacto na forma pela qual nós olhamos para a nossa sociedade, na forma pela qual nós simbolizamos nós mesmos, né? Pense o impacto, por exemplo, que a disseminação das ideias de Freud teve na imagem que o humano tem de si mesmo. Freud estava muito consciente disso, quando ele fala que é uma ferida narcísica, né? A ideia toda a psicanálise representaria isso, tal como foi uma ferida narcísica, a teoria heliocêntrica ou a teoria darwinista, né? Mas o que mais nos interessa aqui, diz Arendt, é o fato de que se nós perseguíssemos, matássemos, acabássemos com qualquer vestígio dessas teorias, talvez elas nunca mais pudessem ser formuladas, né? Uma teoria científica, de uma ciência empírica, exige, por exemplo, a imaginação criadora desse cientista, né? Para formular suas hipóteses, né? Portanto, aqui o risco já é bem maior de que algo do nosso mundo comum, essas teorias, simplesmente desapareçam, né? Talvez hoje o esforço em relação às críticas às teorias darwinistas é simplesmente de ter uma alternativa. É possível que amanhã seja simplesmente de eliminação, né, de algo que faz parte do nosso mundo comum. Né? Por último, há para Arendt as verdades que ela chama ali de verdades filosóficas, ou seja, esforços racionais do pensamento, que não são propriamente conhecimentos, né, mas são objetos sobre os quais nós produzimos exercícios de pensamento, tal como Arendt está fazendo aqui. Arendt, para mim, aqui se refere a Kant, e vocês me permitem, eu vou ler a primeira frase da Crítica da Razão Pura, em que Kant afirma o seguinte, é uma citação bem bonita, inclusive. A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, pois são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar resposta, por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. O que Kant já quer chamar a atenção é que, por vezes, nós temos questões como a liberdade, como a existência de Deus, grandes questões metafísicas, para as quais nós jamais teremos uma resposta de um conhecimento seguro, mas que nós jamais deixaremos de nos perguntar. Jamais deixaremos de ser objetos do pensamento humano. É interessante que Arendt vai fazer o mesmo com assuntos muito mais corriqueiros, né? Ela, por exemplo, diz no texto sobre educação, eu não sou uma educadora profissional, eu não sou capaz de produzir conhecimento sobre educação, mas a educação será um objeto do meu pensamento.
Porque todos nós, seres humanos, somos capazes de pensar sobre essas questões que são cruciais na nossa existência, como educação. Educação, portanto, é algo que concerne profissionalmente a pedagogos, a sociólogos da educação, a historiadores da educação, mas que concerne a todos nós como cidadãos. Né? Então, ela é um objeto de conhecimento, por isso ela é um objeto de pensamento, perdão, porque ela é um objeto de interesse público. Né? Ora, dito isto, nós vamos então para o 7º parágrafo, né? Onde Arendt deixará claro que ela não vai se ocupar do conceito tão complexo de verdade. Né? Em geral, na verdade, essa noção de verdade tem sido objeto de um certo relativismo. É bom que ela seja relativizada, mas eu sempre vejo aí a professora Jeanne-Marie Gagneban chamava isso de um relativismo preguiçoso. Na verdade, cada um tem a sua. E as coisas não são bem assim, né? Isso é uma leitura um pouco simplificada de uma produção muito importante, né? Peguem vocês, por exemplo, a obra de Foucault sobre a verdade e as formas jurídicas. Foucault tenta nos mostrar como que em diferentes momentos históricos nós temos processos de legitimação dessa verdade que são historicamente variáveis. Né? Isso não quer dizer que é um relativismo, há uma relatividade histórica, ou seja, diferentes momentos históricos desenvolvem formas de legitimação da verdade, formas intersubjetivas, que não quer dizer que cada um aceita o que bem entender, mas quer dizer que o próprio conceito de verdade sofre alterações ao longo da história. Né? Mas a Arendt não está preocupada em discutir esse problema do estatuto epistemológico, da verdade, etc, etc. E ela diz, eu vou fazer o uso do termo verdade no seu sentido comum. E aqui mais uma observação importante, né? Arendt é uma pensadora que dá valor para o sentido comum, numa acepção muito específica desta palavra, que é também a acepção kantiana, né? O que seria o sentido comum? Bom, primeiro tem a ver com sentidos, né? Os nossos sentidos são aqueles que nos conectam ao mundo, né? Eu vejo esse copo, eu toco esse copo, eu sinto esse cheiro, eu tenho 5 sentidos que são absolutamente subjetivos, individuais, eu sinto o gosto dessa água. No entanto, a gente tem um 6º sentido, que é algo que nos une nisso tudo. Por exemplo, se eu falar para vocês, se eu pedir para alguém, para minha filha agora, me traga um copo d'água, e ela me trouxer esse objeto, significa que nós compartilhamos um significado, um sentido. A palavra copo se refere a isso. Não me importa muito qual a imagem mental que ela tem de copo, qual a imagem mental que eu tenho. Mas há uma significação comum, copo. Ora, essa significação comum pode ser, inclusive, de um gesto. Se eu pegasse esse copo e fizesse assim, vocês interpretariam como um brinde. Claro, uma outra civilização não seria capaz de entender este ato, de levantar o copo e fazer esse gesto, porque ela não compartilha de um sentido comum. Certo? Então, o sentido comum nos une nas nossas diferenças, nos une atribuindo uma significação compartilhada a uma palavra, a um gesto, a algo daquilo que é o mundo comum, né? Portanto, o que interessa a Arendt, quando ela diz é o sentido comum da palavra verdade, é, portanto, a dimensão política das verdades factuais, né? De novo, um conceito complexo, né? O que ela quer dizer com as verdades factuais? Não são as verdades científicas, as verdades das ciências formais, nem mesmo as reflexões filosóficas, mas simplesmente dizer de algo que aconteceu, que ele aconteceu. E é claro que, de novo, nós vamos falar, mas isso é muito complexo, Zé Sérgio. Veja, o que aconteceu para um... Né? Mas vocês já notaram que se a gente recusa a ideia de que há algum grau de verdade factual, como a gente pode sequer falar de fake news? A fake news pressupõe, o próprio enunciado fake news pressupõe que nós compartilhamos que algo tem traços de verdade factual ou não. Eu poderia perguntar, o que significa, retomando meu exemplo, um presidente da República que posta um vídeo que afirma haver desabastecimento numa cidade no qual não há. Certo? Ora, isso significa que, em alguma medida, eu estou dizendo, ele está violando uma verdade factual. Né? Ou o exemplo do seu filho que divulga fotos de alguém que teria sido cruzado. Em todos esses exemplos, eu estou supondo que há algo que eu posso chamar de verdade factual, por mais complexo que seja essa noção, né? E é justamente esta verdade factual, esta modalidade de verdade,
que interessa a Arendt? O que lhe interessa, na verdade, é essa produção sistemática da mentira como forma de destruição na confiança que nós podemos depositar no mundo comum e, sobretudo, na confiança que nós podemos depositar uns aos outros de que nós estamos comprometidos com a enunciação de uma verdade e a enunciação verdadeira daquilo que nos parece, né? Uma confiança, portanto, que deve pressupor um certo tipo de compromisso, não necessariamente a sua plena realização, mas o compromisso de cada um com a verdade do que diz, do que pensa. E eu insisto, como única forma de fazer face ao cinismo que ameaça transformar o mundo comum em um deserto e nos obrigar definitivamente ao confinamento do espaço privado que nós hoje, por exemplo, estamos obrigados a fazer. Eu vou ler, portanto, o 8º parágrafo e o parágrafo final e fazer um breve comentário para a gente fechar esse nosso primeiro encontro. Diz Arendt, portanto, no último parágrafo: visto que fatos e eventos, o resultado invariável de homens que vivem e agem conjuntamente, constitui a verdadeira textura do domínio político, é evidentemente com a verdade factual que nos ocupamos, sobretudo aqui. A dominação, quando ataca a verdade racional, exorbita o seu domínio, ao passo que combate em seu próprio terreno ao falsificar ou negar fatos mentirosamente. Ou seja, a enunciação da verdade é um compromisso ético e político. E a produção da mentira é uma tentativa de manipulação política. E prossegue Arendt: as possibilidades de que a verdade factual sobreviva ao assédio do poder são, de fato, por demais escassas. Aquela, a verdade, está sempre sob o perigo de ser ardilosamente eliminada do mundo. Não por um período apenas, mas potencialmente e para sempre. Ora, eu gostaria aqui de dar alguns exemplos do que ela está querendo dizer com isto. Veja, dizer que a tentativa de eliminação poderia apagar algo que aconteceu do mundo é muito grave. Por exemplo, a ditadura militar brasileira tentou forjar uma realidade falsa, atribuindo a morte de Vladimir Herzog o suicídio, dizendo que ele havia se suicidado. Ora, isto poderia simplesmente passar para a posteridade como um fato. Portanto, lutar pela reabilitação desta verdade significa, em alguma maneira, saldar o débito que nós temos com os nossos mortos, como diz Paul Ricoeur. Né? Nós temos uma dívida com aqueles que morreram pelo fim da ditadura. E uma forma de saldar essa dívida é fazer a verdade vir à tona. E denunciar o assassinato como assassinato. E não crer que dizer que assassinato ou suicídio é uma questão de opinião, não é uma questão de opinião. É um fato. É uma verdade factual. Peguemos um exemplo dentro da própria Universidade de São Paulo. Quando, por exemplo, a congregação do Instituto de Química, sabendo que a professora Rosa Kuczynski havia sido vítima de sequestro e depois seria, claro, isso eles não poderiam saber, assassinada pela ditadura militar, quando essa congregação vota, de acordo com o pedido do reitor, o seu afastamento por abandono de serviço, eu me pergunto quantos lá não sabiam que verdadeiramente isso não era assim e compactuaram com a formulação de uma mentira sistemática que visa destruir. E veja, se isto não vem à tona, a memória de Rosa Kuczynski, do seu ato, da sua coragem, estaria perdida para sempre para o mundo. Esta é, para Arendt, a importância para o mundo público e comum da verdade. Ela é não só uma forma de honrar, por exemplo, nesse caso, os nossos mortos, como ela é de nos manter uma confiança em nós mesmos, que nós estamos decididos, tal como Sócrates, a lutar por uma verdade, embora não a tenhamos, jamais. Mas há fatos que nós não podemos obliterar, porque eles correm o risco de desaparecer para sempre do mundo, né, serem devorados por esse mundo. Eu vou voltar ao texto para terminar.
Fatos e eventos são entidades infinitamente mais frágeis que axiomas, descobertas e teorias, diz Arendt, produzidos pelo cérebro humano. Fatos e eventos ocorrem no campo das ocupações dos homens, em sempre eterna mudança, em cujo fluxo não há nada mais permanente do que a impermanência, reconhecidamente relativa da estrutura da mente humana. Uma vez perdidos, nenhum esforço racional os trará jamais de volta. Talvez as probabilidades de que a matemática euclidiana ou a teoria da relatividade de Einstein, para não mencionar a filosofia de Platão, fossem reproduzidas a tempo, caso seus autores tivessem sido impedidas de legá-las à posteridade, não sejam tão poucos muito boas. Todavia, são infinitamente maiores que a probabilidade de um fato de importância esquecido ou, mais provavelmente, dissimulado pela mentira, ser algum dia redescoberto. Daí para Arendt a enorme importância do nosso esforço em relação à preservação da verdade factual, não simplesmente como uma virtude pessoal e moral, mas, sobretudo, como uma condição de vida para o nosso mundo comum e político, para essa vida que nós temos uns junto aos outros, para que o mundo não se transforme em deserto, para que nós não caiamos no mero cinismo. Bom, essas eram as observações do nosso primeiro vídeo, e aí trabalhem com ele como vocês preferirem, né? A gente pode tanto ler o texto, ver o vídeo. Agora, a minha recomendação sempre, o mais legal é sempre quando a gente lê um texto, debate, como estamos fazendo aqui, e depois volta no texto para tentar ver se ele faz sentido, ou inclusive para se contrapor às minhas interpretações aqui, ok? Então, muito grato a todos vocês e até o nosso segundo encontro.